O Ciberdúvidas vai às escolas. Antes de mais, convém já aqui dizer que os usos do português europeu são distintos dos usos do português do Brasil. Vamos agora aqui deixar de lado os usos do português do Brasil, porque de facto, em algumas situações, são até contrastantes. Nós fazemos exatamente ao contrário, dos dois lados do oceano, digamos assim. Comecemos por porque uma única palavra. E pelo seu aparecimento em frases interrogativas. Neste caso, porque é um advérbio interrogativo que pode aparecer em frases como porque faltaste à aula? Este porque tem uma variante que é o porquê, é uma variante tónica. Não participaste na reunião porquê? Porquê é que não participaste na reunião? Nestes casos, quando o porque introduz uma frase interrogativa, escreve-se como uma só palavra gráfica. O mesmo acontecerá se estivermos no âmbito de uma frase interrogativa que se encaixa dentro de uma construção com oração subordinante e depois oração subordinada, que é essa frase interrogativa do género, porque faltaste à aula? Eu pergunto, seria uma construção de discurso indireto, se quiserem. Eu pergunto porque faltaste à aula. Este porque continua a ser advérbio interrogativo, continua a escrever-se como uma única questão. É possível transformar o discurso indireto, esta estrutura de discurso indireto, em numa estrutura de discurso direto. Isto se quiséssemos usar um teste para verificar se é mesmo o advérbio interrogativo que ali está. Este é um uso. Outro uso é o uso do porque, uma única palavra, como conjunção causal ou conjunção explicativa. Neste caso, a palavra porque vai introduzir uma oração subordinada com um valor de causa, portanto, apresenta a razão, para algo que aconteceu, que foi expresso na oração subordinada, ou apresenta a explicação para algo que foi afirmado na oração anterior. E aparece em frases como faltei à aula porque estava doente, não é? O porque estava doente é uma oração que explica, apresenta a causa de faltar à aula. Nestes casos em que o porque introduz ou uma causa da situação da oração anterior, ou subordinante, ou uma explicação, escreve-se como uma única palavra. É uma única unidade gráfica. Ok? Quando é que surge por espacinho que duas palavras separadas e que são constituídas por duas realidades? Podemos ter por preposição seguido de que determinante interrogativo em frases como por que ponte vieste hoje? Por que caminho chegaste aqui à escola? Por que razão não falas comigo? Por que motivo não fizeste os trabalhos? Este porque é sempre separado. Portanto, é a preposição que se explica até pela estrutura da frase. Vejamos a primeira frase. Por que ponte vieste hoje? Tu vieste por esta ponte, não é? O por está ali relacionado, regido pelo verbo vir. Ah, e podemos fazer o teste de substituir este porque, muitas vezes ele é substituível pela expressão por qual. Por que motivo faltaste à aula? Por qual motivo faltaste à aula? Este é um exercício de substituição que pode não funcionar sempre, mas funciona muitas vezes. E o que nós sabemos é que o por é a preposição, o que é um determinante interrogativo, o que significa que a seguir a ele vem um nome que pode estar verbalizado ou não. E isto acontece muito quando esse nome é uma palavra como razão, motivo. Por que razão não falas comigo? Temos por, o que é determinante, que acompanha o nome razão. Tudo separado. Por, depois que, depois razão, claro. Mas há muitas situações em que eu omito este nome, razão, motivo.
e digo só porque não falaste comigo. E este porque, continuando a ser, diz-me a razão pela qual continua a ser separado. Ou seja, se conseguirmos inserir naquele espaço em branco, vazio, não preenchido, a palavra motivo, razão, isto é um sinal de que continuamos a ter ali duas unidades lexicográficas, por, depois outra palavra, que, por qual razão? Pronto, há estas duas possibilidades. Outra situação ainda é a situação em que nós temos o encontro da preposição por com o pronome relativo que. Numa frase como todas as dificuldades por que passamos ajudaram-nos a crescer. Aqui, o que nós temos é a preposição que, a introduzir uma oração subordinada relativa e depois aquele que é a relativa. O por está em início da oração porque é pedido pelo verbo da subordinada. Todas as dificuldades por que passamos, isto é igual a nós passamos por dificuldades. Quando converte aquela oração numa relativa, o por vai para a cabeça da relativa. Portanto, e nestes casos também temos duas unidades distintas, que se escrevem graficamente de forma separada, porque são duas palavras diferentes. E aqui este porque, as dificuldades por que passamos, é substituível por exemplo, pelo que, as dificuldades pelas que passamos. Ou seja, estes testes de substituição, nos casos em que a análise gramatical possa não ser tão fácil e não tão mobilizável, mas estes testes de substituição por qual, ou a verificação de se é possível inserir a seguir a que palavras como motivo, razão, pode ajudar a perceber se estamos perante duas unidades gráficas que se escrevem de forma separada, ou se estamos perante uma única palavra, que aí já seria ou um determinante ou um advérbio interrogativo, melhor dizendo, ou seria uma conjunção causal. Nestes casos, escrevendo-se sempre como uma única palavra.